Fala, juventude! Hoje a meditação será sobre o segredo do louvor que Deus aceita. Os 5 exemplos que tocaram o céu. Já se inscreve no canal e vem comigo. Louvar não é só cantar bonito, nem é uma questão de voz afinada ou performance de palco. Louvor de verdade é algo que vem de dentro, do coração, da alma quebrantada. Deus não está procurando playlists perfeitas. Ele está à procura de corações sinceros, que se rendem, que se derramam, que o colocam no centro, mesmo quando tudo à volta está um caos. E a Bíblia está cheia de histórias que mostram isso. Quer saber qual é o tipo de louvor que Deus realmente aceita? Então chega mais que a gente vai mergulhar em 5 exemplos incríveis de pessoas que tocaram o céu com seus louvores, mesmo nos momentos mais difíceis. Primeiro exemplo: Davi, o adorador que dançava com toda a força. Ah, Davi, o menino do coração sensível, o músico das cordas, o guerreiro do Senhor. Davi era rei, mas antes disso era um adorador. Ele não precisava de um palco, nem de microfone, nem de aplausos. Para ele, bastava a presença de Deus. Em uma das cenas mais lindas da Bíblia, ele entra em Jerusalém dançando e celebrando com todas as suas forças, enquanto a Arca da Aliança, símbolo da presença de Deus, estava sendo trazida para a cidade. Ele não se importou com a opinião das pessoas. A esposa dele até achou aquilo vergonhoso, mas Davi respondeu: "Foi perante o Senhor que eu dancei, e me rebaixarei ainda mais e me humilharei aos meus próprios olhos." O louvor de Davi era cheio de verdade. Ele cantava seus salmos, suas dores, seus medos, suas vitórias. Mesmo nos dias escuros, ele dizia: "Bendize, ó minha alma, ao Senhor." Isso é louvor que agrada a Deus. Um louvor que não depende do clima emocional, mas do caráter de quem Deus é. Segundo exemplo, Jonas, o profeta que louvou dentro de um peixe. Sim, você leu certo. O cara estava dentro de um peixe, escuro, úmido, sem saber se sairia vivo. E mesmo assim, louvou. Depois de fugir de Deus e acabar na barriga daquele grande peixe, Jonas tem um momento de virada. Lá do fundo do poço, ou melhor, do estômago, ele ora e adora. Ele diz: "Com voz de gratidão eu te oferecerei sacrifícios, do Senhor vem a salvação." E o que acontece? O peixe cospe Jonas em terra firme. O louvor dele mudou tudo. Às vezes a gente só quer louvar quando está tudo bem. Mas Jonas nos ensina que o louvor que agrada a Deus é aquele que nasce da esperança mesmo no meio do desespero, que brota do arrependimento sincero, que reconhece: "Senhor, eu não mereço, mas eu te exalto porque o Senhor é bom." Terceiro exemplo: Paulo e Silas, o dueto que fez a prisão tremer. Imagine estar preso injustamente, com os pés e mãos acorrentados e ainda assim decidir cantar. Pois foi exatamente isso que Paulo e Silas fizeram. Estavam em Filipos, haviam sido chicoteados, estavam doloridos. E em vez de murmurar ou reclamar, começaram a louvar. À meia-noite. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os demais presos escutavam. E então, terremoto! As correntes se soltam, as portas da prisão se abrem, mas o mais incrível não foi só a libertação física, foi o impacto espiritual. O carcereiro se converteu. Toda a sua casa foi salva. Tudo isso porque, em vez de se calarem, Paulo e Silas decidiram cantar. Eles sabiam que o louvor não era só uma reação emocional, era uma arma espiritual. Nos piores dias da sua vida, você pode transformar sua cela em um altar. É ali que o louvor verdadeiro explode e Deus responde. É louvor que muda atmosferas. Quarto exemplo: Maria, a jovem que louvou mesmo com medo. Maria era só uma adolescente quando um anjo apareceu, dizendo que ela seria mãe do Salvador. Imagina o susto. Grávida sem ter tido relação, podendo ser apedrejada, julgada, rejeitada. Mas mesmo assim, ela louvou. Em Lucas capítulo 1, Maria entoa o famoso cântico: "A minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador." Ela não esperou a barriga crescer, nem Jesus nascer, nem tudo fazer sentido. Ela louvou no meio da confusão, porque ela confiava. Esse é o tipo de louvor que agrada a Deus.
Quando a gente está com medo, mas canta mesmo assim. Quando o sim para Deus vem antes das explicações. Quando a gente escolhe confiar, ainda que não saiba o que vem pela frente. Quinto exemplo. Jesus, o Cordeiro que louvou antes da cruz. Sim, até Jesus louvou, e fez isso num momento muito simbólico. Na última ceia, antes de ir ao Getsemane, antes da traição, antes da cruz, Jesus cantou. O texto diz: "E tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras." Jesus sabia o que viria: dor, sangue, abandono, morte. E ainda assim, louvou. Que tipo de força é essa? Que tipo de amor é esse? É o louvor que nasce da obediência, da entrega, da certeza de que Deus continua sendo digno, mesmo quando tudo em nós está sendo esmagado. Quando Jesus cantou, não foi porque estava feliz, foi porque ele sabia que, mesmo passando pela cruz, a vontade do Pai era perfeita. Esse é o louvor mais poderoso, aquele que se mistura com o sacrifício, que atravessa o sofrimento com fé, que glorifica o Pai mesmo quando tudo dói. O que esses 5 louvores têm em comum? Agora, olha só que interessante. Davi louvou dançando. Jonas louvou do fundo do peixe. Paulo e Silas louvavam presos. Maria louvou grávida de um milagre. Jesus louvou antes da cruz. Cada um estava em um momento completamente diferente da vida. Mas o que unia todos esses louvores? Sinceridade, entrega, verdade. Eles não estavam preocupados em parecer espirituais. Eles estavam focados em Deus. Os olhos deles não estavam nas circunstâncias, mas na grandeza do Senhor. Deus não está procurando performances, mas corações. E é isso que você pode oferecer hoje. Seu louvor não precisa ser bonito aos ouvidos humanos, mas tem que ser real diante do trono. Louvar nos dias bons é fácil, mas louvar nos dias difíceis é escolha. Se o seu coração está triste, cante mesmo assim. Se tudo parece dar errado, eleve sua voz. Se você não entende o que está acontecendo, adore. Porque quando você faz isso, você está dizendo: Deus, o Senhor ainda está no trono e eu ainda confio. Tem dias em que o louvor vai ser um grito de socorro. Em outros, vai ser uma dança de alegria. Em alguns, pode sair só um sussurro. E tá tudo bem. Deus escuta todos. Ele conhece seu coração. Quer tocar o céu? Então, não esconda sua dor no silêncio. Transforme sua dor em adoração. Afinal, o verdadeiro louvor não é sobre nós. É sobre Ele, sobre quem Ele é, sobre o que Ele fez e o que Ele ainda vai fazer. Seja você como Davi, que adorava com liberdade. Como Jonas, que reconheceu o erro e louvou arrependido. Como Paulo e Silas, que louvaram no escuro. Como Maria, que cantou com coragem. Como Jesus, que cantou mesmo sabendo da cruz. O céu se move quando alguém escolhe louvar em meio à dor, porque esse é o som que sobe com peso de glória. Esse é o tipo de som que Deus aceita. Espero que essa meditação tenha sido frutífera para a sua alma. Até a próxima!